Vamos voltando, vamos voltando. A gente estava com quase 30. 22. Carol, o que você queria falar? Não, eu só ia te perguntar, é porque às vezes, tipo, o adolescente começa a se rebelar, e aí eu vou citar um exemplo, que eu tenho uma amiga que ela utiliza, tipo assim, ela chantageia os pais dela. Tipo, o pai dela era super permissivo, e a mãe dela não é que ela é extremamente autoritária, ela só vê que tá errado o pai dela ser permissivo e tenta, tipo, trazer ela mais pro rumo. E aí, toda vez que a mãe dela vai chamar a atenção dela por causa de alguma coisa errada que ela tá fazendo, ou que ela descobre que ela tá fazendo alguma coisa errada e vai conversar com ela, a desculpa dessa minha amiga é: eu vou sair dessa casa e que não sei o quê. E aí o pai dela acaba ficando ainda mais refém disso, sabe? Daí eu queria saber se, tipo, no que entra a parentalidade dela. Ela está sendo extremamente manipuladora. Ela já entendeu que ela consegue manipular os pais. Ela sabe que exatamente a palavra que você falou, ela usa de chantagem emocional. Primeira vez que um filho meu falou para mim que ia sair de casa, adolescente, eu lembrei ele que no dia anterior ele foi lavar um tênis e ele não sabia o que fazer para o tênis ficar dentro d'água, porque o tênis boiava. Aí eu falei, você não sabe nem lavar o tênis? Eu tive que te ensinar a pôr um peso no seu tênis para ele afundar dentro da água e você quer morar sozinho. Você está me dizendo que você vai saber lavar roupa, passar, cozinhar, porque o adolescente ele tem a ideia de que se ele sair de casa, ele vai ser acolhido na casa de uma amiga, na casa de uma tia, e os pais têm que deixar bem claro, se sair de casa, a contragosto, ninguém vai receber você não. A amiga fica com você uma semana, uns 15 dias, mas depois já começa a pesar no bolso dessa família, você vai comer, você vai usar água, energia, não é tão simples assim não. E você vai se bancar? Porque tem gente que acha que se tiver um salário mínimo, vamos supor que trabalhe de menor aprendiz, porque o adolescente não pode trabalhar ainda de carteira assinada, mas ele trabalha de menor aprendiz, então ele ganha um salário mínimo. Aí já enche a boca para falar assim, porque eu vou alugar uma kitnet. Você acha que é só pagar o aluguel da kitnet? Não, meu filho, deixa eu te explicar. Tem condomínio, tem água, luz, tem internet. A hora que eles pensam, a internet, gente, é ótima, porque a hora que você fala assim, a sua internet não sei quantos giga, você não vai dar conta de pagar, não, sozinho não. O computador que é daqui de casa, não é seu. Você vai jogar aonde, se você morar sozinho? E assim, do mesmo jeito que faz chantagem de lá, a gente faz chantagem de cá também, porque o adolescente tem que cair a ficha de que ele ainda está bem debaixo da asa de papai e de mamãe, e não adianta ele querer que ele não consegue. Mas vamos lá, Carol. A sua amiga usa da chantagem emocional. Se os pais já têm consciência disso, a mãe tem um tipo de autoridade, um estilo de parentalidade, e o pai tem outro, significa que esse casal já está em conflito. Antes de tomar qualquer atitude em relação à filha, aos filhos, os pais eles devem estar comungando da mesma ideia. Quando a gente vai chamar a atenção de um filho, seja por qual motivo for, ou quando o filho pede autorização para ir em algum lugar, o ideal vou conversar com seu pai, vou conversar com a sua mãe. A gente decide e te fala.
Ou quando vai chamar a atenção do filho porque ele fez alguma coisa errada, o casal entra para dentro do quarto, conversa junto. Se for para brigar, briga, até entrar num consenso, para depois ir diante do adolescente junto, porque um casal junto, ele apresenta muito mais força, muito mais poder, muito mais autoridade do que um adolescente falando sozinho. Então, quando o adolescente percebe que ele divide a opinião de pai e mãe, ele manipula mesmo, não é só adolescente não, criança também já começa a saber fazer isso. Filhos de pais separados, então, nossa, eles são craques em fazer isso, porque eles percebem que fica só com um ou só com o outro em determinados dias. Papai faz o que eu quiser, porque é só tal dia que ele fica comigo, então ele não vai usar esse dia para me dar bronca. Então, tudo isso tem que ser conversado, tem que ser equilibrado. Eu sou divorciada, tenho guarda compartilhada com meu filho. Vocês viram que eu acabei de abrir o portão, ele foi para casa do pai dele e vai voltar só amanhã. E ele fez uma coisa errada hoje, na escola. De novo, não é a primeira vez. Ele escreveu na tela na hora da live e atrapalhou a aula da professora. Eu quero morrer de vergonha, esconder debaixo da mesa, sendo professora, fazendo live todo dia, e meu filho fazer uma coisa dessa com a professora, né? Então, antes de conversar com você, tá rindo, né, Carol? Agora eu tô rindo porque ele não tá aqui, porque eu não posso rir de uma coisa dessa de jeito nenhum. Antes de conversar com meu filho, pelo WhatsApp eu conversei com o pai dele. Falei, olha, ele tá indo para aí hoje, mas eu quero que você esteja ciente de que aconteceu isso, isso e isso. Mandei o áudio da professora que eu recebi, professora contando para mim como que foi a história. Mandei o áudio da professora para ele, expliquei o que estava acontecendo. Falei, olha, ele ficou o dia inteiro sem televisão e computador aqui em casa. Eu não gostaria que ele chegasse aí na sua casa e tivesse videogame, televisão, celular à vontade, porque senão eu sou a bruxa e você é o herói. E não é bem assim. E aí, apesar de separados, a gente tem condição de conversar sobre a educação do nosso filho. Ele falou, não, eu concordo com você, eu vou manter o castigo, ele vem aqui para casa porque é dia dele dormir aqui, mas é sem televisão, sem celular, sem videogame, sem nada. Isso é muito importante, né? Porque, assim, geralmente pais separados se separam se odiando. E aí, tipo, eles usam a criança para irritar um ao outro. Sim. E isso detona com a criação do filho, né? Com certeza. Tem um processo chamado síndrome de alienação parental, que é muito sério. A gente pode conversar sobre isso num outro momento, que é quando um pai coloca o filho contra o outro genitor, né? Então a mãe, às vezes, odiando tanto o pai, quer fazer de tudo para o filho odiar o pai também. E tem algumas mães que conseguem fazer isso. Oi, Sara. Na alienação não é só o pai e a mãe, né? É os avós, é os tios, é com quem a criança convive. Todo mundo, sim, toda a família participa. Então, Carol, aqui não é perfeito, não. Toda casa tem seus erros, tem seus defeitos. Mas eu estou dando um exemplo de hoje, que hoje a gente deu conta. Mas não significa que é tão mar de rosas assim todas as vezes, não. Te garanto. Professora. Oi, Sara. O meu de 9 anos, no horário de aula, estava escrevendo no chat um funk com os coleguinhas. A professora simplesmente suspendeu ele 2 dias das aulas. Ele escutou e brigou. Ele escutou e brigou, não foi? Foi, tá ali na sala. O meu também tem 9 anos e eu conversei com ele. Eu falei assim, olha, a live é para ele escutar. Ó, a live é a mesma coisa que a aula presencial. A gente tem que respeitar a professora do mesmo jeito que se tivesse sala de aula. Que é o que eu falei para você. Tem que respeitar a professora que é sala de aula. E eu ainda falei para o meu filho mais. Eu falei, olha, eu sou professora, meu filho. Você gostaria que os meus alunos me desrespeitassem, deixassem eu chateada? Não faz uma coisa dessa comigo, não. Bom, mas a gente está falando de adolescente. A respeito de adolescente, é o que... eu tenho que terminar o que eu estava falando para a Carol. Então, os pais têm que estar em comum acordo antes de conversar com essa filha. E olha, se ela ameaçar que ela vai embora, tem que peitar.
Ah, você vai? Então vai. Sabe, em algum momento a gente tem... Uma vez eu já arrumei uma mochila para um menino de 7 anos aqui de casa. Ah, porque eu vou embora, porque eu não quero morar mais aqui. Mas você quer ajuda? Deixa eu arrumar a sua mochila. Peraí, arrumei, pus umas coisinhas dentro da mochila, pus de fora do portão, fechei o portão e vim para dentro. Lógico que eu fiquei observando. Mãe, abre para mim. Eu falei, você não ia embora? Às vezes a gente tem que dar umas loucuras assim, sabe, gente? Não é o ideal, não. Mas às vezes a gente tem que mostrar para eles que nós não temos medo da chantagem emocional que eles estão fazendo. E todas as pessoas fazem chantagem emocional, em qualquer idade. Tem muito namorado manipulador, namorada chantagista, filhos, pais, tem pai e mãe também que é maior chantagem. Os filhos vão sair para ir para festa, para se divertir. Aí a mãe, ao invés de achar legal que os filhos estão vivos, com saúde, vão se divertir, fica assim, nossa, mas vocês vão me deixar aqui sozinha. Ah, que é isso, gente? Quantos anos essa pessoa tem? Ela não dá conta de dormir sozinha, não? Por favor. Então, em qualquer idade, existe a chantagem emocional. E ela existe porque ela é alimentada por alguém. Essa pessoa que alimenta essa chantagista precisa parar de alimentar. A hora que parar de receber esse reforço, ela vai mudar de comportamento. Respondi, Carol? Então tá bom. Os adolescentes, portanto, gente, eles precisam de cuidado. O Ailton falou uma coisa muito interessante, a questão do afeto. Eles estão pedindo por afeto. Essa ausência de limite significa para alguns adolescentes ausência de afeto. Minha mãe nem liga para mim, ela nem pergunta onde que eu tô. Meu colega, a mãe dele, fica o tempo inteiro enchendo as paciências dele no WhatsApp, onde que ele tá, que hora que ele volta. Minha mãe nem liga para mim. A mãe desse menino pode estar pensando assim, não, eu confio no meu filho, não vou ficar pegando no pé não vou ser uma mãe chata não. Gente, eles gostam de mãe chata. Eu estou falando bem extremista para ser entendido. É lógico que ninguém gosta de mãe chata, mas eles querem sim alguém que dê atenção para eles, que se preocupem. Onde você está? Com quem você está? Onde você vai? Com quem você vai? Que horas você volta? Isso significa zelo. Isso significa atenção. Isso significa eu me preocupo com você, meu filho. Como assim eu não posso saber onde você está? Com quem você está? Aqui no livro, portanto, tem uma parte que está falando sobre a monitoração dos pais, o quanto é importante os pais monitorar os adolescentes. O que é essa monitoração? Gente, não é hackear o celular do filho e rastrear onde que ele está, não. Não é hackear o computador quando ele sai, descobriu a senha e vai mexer no computador e ver com quem que ele anda conversando nas redes sociais. Não, isso não é monitorar, não. Isso é invasão de privacidade. Ué, professor, então como que eu vou monitorar? De vez em quando, senta do lado do seu filho, no celular, no computador. Abre aqui, meu filho, as conversas. Deixa eu ver com quem que você está falando. Quem que é as pessoas aqui, ó? Não gostei, não. Quero saber quem é. Fala, Sara. Professora, e quando o menino sai, você liga, ele olha pro celular, vê que é você e não atende. Aí você liga, ele não atende, tá olhando ali. Ele tá aí? Ele não atende. Tá. Aí você me liga assim, que eu vou lá atrás. Aí ele fala assim, ai mãe, tava no bolso, tava silencioso, sei o quê. Sabe o que eu faço? Eu ligo pros amiguinhos dele tudinho, telefone de todo mundo. Aí você mata ele de vergonha, Sara. Aí você mata ele de vergonha, não faz isso não. Uai, mas ele não atende? Pra ver se ele atende. Eu falo pra ele, se ele não atender, eu vou ligar pros seus amigos. Aí ele atende. Ah, olha quem será que tá fazendo chantagem emocional agora, né? Pessoal, existe um filme, vocês podem assistir a título de curiosidade, quem gostar de assistir filme, é um filme interessante a respeito das redes sociais e dos adolescentes, e essa questão da monitoração ou ausência de monitoração. Se chama Confiar. Vocês já assistiram? Alguém já assistiu que está aqui? Ele não é muito Eu já novo. assisti. Eu procurei esse filme, eu não consegui. Ah, eu falei dele na aula passada? Falou. Ah, Alô. Eu Nossa, esse filme é procurei muito bom. no Já assisti. Netflix, no Now, e não consegui achar. eu vou ver se Eu acho que no YouTube tem.
Só se for no YouTube, porque lá nos dois não tem, não. Vou ver se eu encontro o link dele e passo para vocês. Ah, então, vocês falaram que eu não tinha falado dessa parte, eu tô falando coisa repetida e ninguém me fala nada? Não, mas você está falando de forma diferente, né? Tá bom. Essa aula foi aula passada, mas a senhora tá falando aí, pode Falando continuar. coisas diferentes, né? De forma Por isso que eu diferente, perguntei visão. onde foi que eu parei nessa aula, porque eu não queria repetir os mesmos exemplos. Mas eu não tinha falado do Unicode, não. Não tinha, não. Não, tinha falado falou dele, sobre sim. o dilema de Heinz. Isso foi na outra aula? Isso. Dos pais, a senhora falou. Hoje, Dos estilos de parentalidade eu falei, Júlia? Falou. E eu repeti tudinho, você deixou, Júlia? É porque eu cheguei agora, mas isso a senhora falou, porque eu lembro que a senhora ter falado Tá que tem os vendo? pais muito liberal, que tem os pais que você falou assim que liga, mas tipo assim, também deixa o menino fazer. Não fica tá. sempre em cima. A senhora falou mais por cima porque estava no final da aula já, se eu não me engano. Tá, então Não eu foi tô uma retomando. Estou É. retomando o assunto. Vamos continuar, de então. forma bem melhor, mais aprofundada e com coisas diferentes. Né? Curiosidades. Até usando os filhos da Sara como exemplo. Pois é, mas foi ótimo. Então, gente, a atmosfera do lar, como a gente estava falando antes e agora aqui está falando de novo, a atmosfera do lar, ela é muito importante. O que é a atmosfera? As crianças sentem a atmosfera do lar e os adolescentes também sentem. O que é essa atmosfera? É quando a gente fala assim, nossa, mas lá em casa hoje estava um climão. Todo mundo entendeu o que é atmosfera do lar, não entendeu? É quando tá aquele climão, é uma atmosfera negativa, uma atmosfera pesada. Mas quando tá todo mundo bem, todo mundo conversando, todo mundo trocando ideia, isso significa que a atmosfera do lar tá mais calma, tá mais tranquila. As crianças percebem, como que os adolescentes não vão perceber? Os pais sempre conversam tratando um ao outro por apelidos carinhosos. O amor, o meu bem, ou paixão, ou não sei o quê, cada um com seus apelidos carinhosos com seus cônjuges. E aí eles brigam. E estão fazendo de conta que está tudo bem, faz de conta que ninguém sabe que eles estão brigados, mas eles ficam mudos na refeição. Dá arroz aí, passa aí, não sei o quê. Vai comer isso aqui não? Vou tirar a mesa, pode? O tom de voz muda. Não existe carinho, não existe risada, não existe momento positivo numa refeição quando o casal está brigado ou está em algum tipo de conflito. As crianças percebem. Imagina se os adolescentes não vão perceber. Então, quem é responsável pela atitude, pela atmosfera familiar? Os adultos da casa. Os pais são responsáveis pela atmosfera familiar. Quantas vezes a mãe está irritada ou o pai está irritado, passa um pouco, os meninos começam a brigar. E vira tudo uma confusão. Porque uma coisa contamina a outra. Então, a gente tem, quando se está educando filhos, tem que se pensar nesse processo do contágio positivo. Eu quero contagiar os meus filhos de alegria, de afeto, de amor, de carinho. Eu quero contagiar os meus filhos de coisas boas e não de coisas ruins. É por isso que é muito complicado, eu sei, mas a gente, adulto, tem que separar o trabalho, vida profissional, vida secular, vida fora de casa. A gente tem que separar com a vida de dentro de casa. Eu sei que agora, nesse momento de pandemia, a gente está trabalhando home office. Eu estou dentro de casa 24 horas, mas mesmo assim, às vezes eu percebo que eu estou aqui no computador e lançando coisa na plataforma e postando aula, e pré-aula, e pós-aula, e eu estou aqui. Meu filho vem parecendo gatinho de pensão, se esfregando na gente, querendo um carinho. Se eu não me atentar, eu vou falar, dá licença que eu estou ocupada, né? Quantas mães não podem ter uma atitude como essa? Mas eu tenho que pensar, gente, eu estou em casa. Eu não estou lá no trabalho, eu estou trabalhando em casa. Então, peraí, é tudo diferente. É trabalhar com o menino no colo, é pausar o trabalho aqui, arrumar um lanchinho para ele, é dar atenção, conversar um pouquinho, depois eu volto para o meu trabalho. E quando os pais estão trabalhando fora, eles não devem permitir que o estresse do trabalho,
os conflitos com o chefe, com o subordinado, com quem quer que seja, se reflitem em casa. É tão comum o maior brigar com o menor. Então, o chefe briga com o subalterno, esse pai chega em casa griladíssimo. Com quem que ele está grilado? De quem que ele está com raiva? Lá do chefe. Ele pode responder o chefe? Não. Ele desconta em quem? E quem é menor do que ele? No filho. Ou na esposa, segundo a Sara. Tá aqui assim. Aí ele briga, então tá, vamos fazer a escadinha direitinho. Aí ele briga com a esposa. A esposa ficou o dia inteiro esperando, querendo carinho, querendo atenção. Ele chega grosso, bruto, não valoriza a janta que ela fez, põe defeito na roupa mal passada. Aí essa mãe fica, como que pode não valorizar o meu serviço? Ao invés de brigar com o marido, ela vai descontar em quem? No menor do que ela, no filho. Essa vítima chamada filho, ou criança ou adolescente, ela é o finalzinho da cadeia. Ela merece, gente? Ela não merece essa consequência lá de trás. Oi, Ailton. Aí o filho desconta no cachorro. No cachorro. Verdade. Ou se não, desconta no irmãozinho caçula, chuta, morde, toma o brinquedo, né? É muito comum mesmo, sempre descontar no mais fraco, no menor. Vamos quebrar essa cadeia, vamos cortar essa cadeia. Vamos pensar que as crianças e os adolescentes não têm culpa do estresse do dia a dia. E que eles já têm os estresses dele. Eu sei que é um estresse tão simples. Quando eu atendo adolescente, né? Eu fico tentando me colocar no lugar do adolescente, porque a gente tem que usar empatia. Mas é o problema mais sério da vida dele é uma espinha, né? Ele queria sair com aquela menina e nasceu uma espinha no nariz. Nossa, mas que vontade de morrer. Ontem eu atendi um adolescente e ele falou que escutou algumas coisas que não gostou e surtou. Aí eu falei para ele, o que você chama de surtar? Me explica o que é esse surtar. Eu chutei as coisas, eu gritei e depois eu caí no choro. Falei, você surtou mesmo. Isso foi um ataque de raiva, né, que você teve. E eu fiquei pensando, gente, por causa disso aqui. Mas isso aqui, para aquele adolescente, é um conflito gigantesco. Ele não tem maturidade ainda para lidar com esse conflito. Então, eu não vou desfazer de jeito nenhum e falar assim, o errado é a mãe falar, ou o psicólogo, Deus me livre, imagina, falar, mas você está estressado por causa disso aí? Gente, o estresse aumenta? Se alguém perguntar assim, mas você está nervoso com isso? Você vai ficar mais estressado ainda. Então, pense nisso e não faça isso com os adolescentes que você conhece. Porque, para ele, aquele momento está sendo difícil de passar. E aí, os adolescentes, às vezes, encontram nos amigos, nos pares, nos colegas, pares, né? Pais não, eles encontram nos seus pares, nas pessoas que parecem com eles, que são outros adolescentes, esse apoio que eles não estão encontrando em casa. Porque o colega dele, o amigo dele, comunga do mesmo conflito. Véi, também passo por isso lá em casa, minha mãe pega no pé com isso. E então, ele vai sair de casa para falar dos seus conflitos, para abrir seu coração, para ter intimidade com pessoas que não necessariamente podem ser positivas. A gente tem que tomar muito cuidado com essas influências, né? As amizades na adolescência, elas têm um peso e uma qualidade, uma característica diferente. Porque na infância, a criança é amiga dos filhos dos amigos do pai dele. O pai vai na casa do amigo, aí ele brinca com o filho do amigo do pai dele. E aí tem que ser amigo daquele menino lá, ele não tem escolha. Na adolescência, não. Ele já começa a conhecer amigos que a família nem conhece, inclusive a família tem que chamar para apresentar. Bora lá em casa fazer quando acabar a pandemia, né? Não agora. Mas a próxima resenha vai ser lá em casa. Eu quero seus amigos na minha casa, porque eu quero. Lógico que isso não precisa ficar explícito, mas por que pai e mãe devem fazer isso? Para conhecer os amigos, para saber com quem que seu filho está andando, para saber como é que são os papos. Como é que são as tentações, como é que são as ideias, né? Então, as amizades... Professora. Fala. Professora,
Às vezes até para saber quem é os pais, para saber como que foram criados, né? Qual é a relação deles com os pais. Mãe pede entrevista, né? Você é filho de quem? Nossa, é filho do fulano de tal. Misericórdia. A gente faz assim, né? Quando a gente não conhece, a gente não gosta da procedência do amigo. Isso é muito complicado. Mas as amizades que nascem na adolescência são amizades muito fortes. Algumas podem perdurar para o resto da vida. Eu tenho uma experiência assim, eu tenho uma amiga de adolescência. A gente cresceu junto, dos 11 anos para cá, nós somos amigas. E amigas mesmo, de ser madrinha de casamento uma da outra, dos filhos ter mais ou menos a mesma idade, de compartilhar dificuldades ou alegrias, sempre estamos presentes uma na vida da outra. E é uma amizade que começou na adolescência, com 11 anos. Ela não tem irmã, e eu não tenho irmã, nós duas temos só irmãos. Então a gente é praticamente a irmã uma da outra. Todo mundo que conhece uma, conhece a outra, porque a gente é muito próxima. Então as amizades na adolescência, elas têm essa intimidade maior e uma possibilidade de profundidade maior também, porque o adolescente ele já consegue conversar assuntos mais profundos, mais íntimos, que uma criança não consegue expressar-se, não é verdade? E aí a gente tem que conversar sobre as redes sociais. Sobre as redes sociais a gente falou na aula passada? Acho que não chegou a falar ainda não. Júlia? Não, acho que falou não, que a senhora parou no negócio parentesco. Então tá bom. Redes sociais é o quê, gente? Aqui no livro tá bem mais antiguinho, porque o livro, a edição dele é de 2013. Então vai falar de Orkut, de MSN, eu falei misericórdia, de Twitter e de Facebook. Mas eu quero falar para vocês de WhatsApp, Instagram, TikTok, o que mais? Facebook. Tinder. Não, Tinder não, Suzane. Para adolescente? Ih, professora, tem muitos. Muito! Gente, tem muito! Mas tem que ter mais de 18 anos para cadastrar nesses aplicativos de relacionamento. Professora, eles colocam lá E você acha que... Exatamente. Eu sei, eu não sou inocente, gente. Mas nós vamos conversar sobre os aplicativos que são comuns e padrões para o adolescente, tá bom? Twitter, obrigada. Esse aí pode. Eu quero perguntar para vocês quais são os prós, pontos a favor das redes sociais. Vamos lá? É bem complicado, né? Complicado. Vai, professora. A aproximação das pessoas que estão longe, por Aproxima exemplo, quem está amigos. longe. Sim. Ok, Sara. Ajudas, igual coisas de escolas. Ajuda acadêmica. Fazer um grupo. Entretenimento, né? Entretenimento, Raquel. Um entretenimento saudável. Pode ser um pró. Isso. Mais algum pró, gente? Complicado. Vamos falar dos contra. Contra redes sociais. Falar com estranhos. Esse é muito perigoso. O que mais? Eu acho que o Instagram... A vulnerabilidade, né? Vulnerabilidade. Raquel. É a comparação, né? Da vida. Tipo, uma blogueira, uma pessoa da novela, tem uma vida boa, tem uma vida de a celebridade tem uma vida maravilhosa, né? Mas aí, no caso, inspiração seria um ponto positivo, não? Não, eu falei comparação, que quando compara a própria vida com a vida do outro, né? Entra um conflito ali. Entendi. Isso não é contra, Raquel, não só na adolescência. Eu acredito que na vida de muitos adultos também. Exato. Tem gente infeliz porque não tem a casa que a celebridade tal tem, não tem a barriga chapada que a outra tem, não tem o cabelo, o nariz, sei lá o quê, o carro, isso, a viagem. Nas redes sociais, muita coisa não é verdade, né? Aí, pro adolescente, já pra gente que é adulto, tem a dificuldade de, tipo, perceber que aquilo não é real, e o adolescente é mais... vulnerável. Que eu falo?
Isso, exatamente, vulnerável a essas coisas. Ele é presa mais fácil, ele é muito mais perigoso. O que mais? Acabou os contra? Manipulação. Essa questão da rede social, ela gera muita insatisfação e frustração. Sim. Por causa disso aí tudo também. Né? Exatamente, a frustração. Porque essa questão da comparação é séria mesmo. Golpes. É igual os golpes. Você nunca sabe quem é quem. Você faz um Face, vamos supor, falso. Você pode colocar a foto que você quiser, você pode montar uma vida que você quiser, Sim. uma história que você quiser e atrair as pessoas com isso daí. Isso é muito perigoso. Sim. E as pessoas não percebem, porque entra na ilusão, né? Ailton. Eu acho que uma das coisas que mais tem me preocupado é abuso e intimidação. Porque mesmo tendo a legislação que protege o adolescente, mas a gente vê que isso não tem muita manipulação do adolescente e abusos e intimidação. Então, eu acho que esse é uma das... O que o Ailton está chamando de intimidação é o que eu ia falar agora mesmo, só que com outro nome. Que no livro está escrito com esse nome que eu vou falar, que é o bullying virtual. Existem muitas pessoas eu ia citar. Também pode ser chamado de cyberbullying? Sim, cyberbullying. Exatamente, Suzane. O que é o bullying? As pessoas aproveitam o que a Márcia falou, que é fazer um perfil falso, com foto, com vida, tudo falso. Isso é manter-se no anonimato. Eu não pus a minha cara, eu não pus meu nome, eu não me mostrei verdadeiramente. Eu inventei um fake, um perfil fake. E aí eu vou utilizar esse perfil para bulinar outras pessoas. Eu posso montar... Para o adolescente não tem coisa pior, gente, do que ver a sua foto montada com o rosto de outra pessoa, o corpo com o rosto de outra pessoa e vice-versa. As adolescentes são muito inocentes. Ela manda um nude para o namoradinho, pensando que aquela foto é só para o namoradinho, só que ele compartilha com a sala de aula inteira, né? E isso pode detonar com a vida dessa adolescente, porque internet não tem retorno, não tem volta. Aquilo que eu lanço para a internet, mesmo que judicialmente seja proibido veicular aquele vídeo, aquela foto, ainda vai ter alguém que fez um print e tem aquela foto em algum momento para jogar na cara e jogar na rede social de novo. Então, o cyberbullying, que é a vitimização pela internet, acompanha mais de 25% dos estudantes do ensino médio. Pode ser, então, uma foto com montagem... Espera aí que o computador gritou que está precisando de bateria, só um minutinho. Pode ser uma foto com montagem, pode ser uma foto que a pessoa não gostaria que todo mundo tivesse acesso e ela aparece na internet. Montagem de você com o adolescente com uma pessoa que ele nem gosta, que ele nem imaginava que tinha condição de fazer aquela montagem. Enfim, tanta coisa pode acontecer e isso é um contra muito grande das redes sociais. Por isso é que os adolescentes eles devem ser orientados a respeito do uso da internet. É complicado, eu sei que é complicado, mas eles devem ser orientados. Outro contra que ninguém falou, a Suzane falou da aproximação. Aproxima as pessoas que estão longe. Mas tem um contra muito sério. A internet afasta quem está perto. Na medida que eu inverto. Eu dou atenção para quem está longe, mas eu não dou atenção para quem está perto de mim. Então é aquele adolescente que fica na mesa com a família, mas ele está o tempo inteiro no outro mundo, no outro espaço, ali, conversando com as outras pessoas. Então, isso também é um ponto negativo, é um contra da rede social. A última coisa que a gente tem para falar nesse capítulo, gente, faltam 6 minutos dessa live, e aí eu vou usar mais 10 minutos, que é o tempo que a gente precisa usar do próximo momento, para a gente encerrar, é a respeito do que a gente já vem construindo durante esse período de aula de hoje, a respeito da delinquência juvenil e do comportamento antissocial.
O que é comportamento antissocial? Se eu já disse, eu vou repetir, porque é importante esse conceito ficar bem aplicado. Antissocial não é o adolescente que fica dentro do quarto fechado sem querer conversar com ninguém. Isso não é comportamento antissocial. Comportamento antissocial, no conceito correto, é quando o adolescente pratica um ato contra a sociedade. Por isso que ele é antissocial. Ele é contra a sociedade. Por exemplo, pichar um muro. Por exemplo, quebrar a lâmpada de um poste na rua. Vandalismo. Atos de vandalismo são considerados atos antissociais. Porque, assim, é um benefício da comunidade, da sociedade. A iluminação, um telefone público, quando ele era mais corriqueiro. Hoje a gente quase não vê um telefone público. Mas era muito depredado. Nos parques, em cada poste, costumou-se colocar uma lixeira. Hoje não tem mais, as lixeiras estão quebradas, elas viraram alvo de chute, de depredação. Depredar as árvores, as plantações da prefeitura, que estão em vias públicas, como jardins, canteiros, etc. Tudo isso é vandalismo. E esses atos são considerados comportamentos antissociais, na medida que o adolescente tem um comportamento que vai contra a sociedade. Ficou claro o que é um comportamento antissocial? Oi, Sara. Ficou. E o que fica trancado dentro do quarto, então, é o quê? Depressivo? Não, ele é uma pessoa mais reservada, isolada, introvertida, fechada, não necessariamente depressivo. Mas não é antissocial. Oi, Márcia. Essa questão aí colocada de ficar dentro do quarto, eu vejo não te ouvi, repete. Hoje, a questão que ela colocou de se colocar dentro do quarto, ficar dentro do quarto, ficar isolado, não é também um contra, porque o adolescente hoje ele não está aprendendo a se relacionar fora de casa também. Porque tudo é pelo WhatsApp, tudo é pelas redes sociais. Então, Sim. até um relacionamento, no caso, amoroso, uma paquerinha ou alguma coisa, um flerte, é tudo por essa via. E ele desaprende aquela questão do presencial, né? Daquela questão que nós falamos tete a tete, né? Uhum. Ele fica tímido diante da pessoa física perto dele e no celular ele não tem timidez. Isso não é um agravante para o adolescente? Não é ruim? Isso também pode ser considerado Eu também. Oi, Suzana. Não, pode, depois eu falo. Isso pode ser considerado também um ponto negativo das redes sociais. O adolescente ele se encoraja mais a conversar só virtualmente e ele não desenvolve, não evolui o trato social, o desenvolvimento de um relacionamento presencial. Então, isso pode ser considerado um contra também das redes sociais. Isso também, Márcia, depende da orientação dos pais. Não é assim, vou proibir você de usar o celular e agora você vai ter que conversar com as pessoas presencialmente. Não, isso é um comportamento autoritário, né? É conversar mesmo. Eu disse que a principal forma de educação é o modelo. Então, outro dia eu vi uma charge, né? O pai com o celular, o tempo inteiro com o celular e obrigando o filho a fazer o projeto de leitura da escola. O que é isso? Os filhos estão aprendendo a usar muito mais a rede social, muito mais o celular, com os pais, com os adultos que se envolvem na vida dele. Então, se a gente quer que o filho aprenda a ler e ter prazer com a leitura, a gente tem que ler também. Tá ali sentado no sofá e lendo um livro, seja um livro de estudos científicos, seja um livro de história, de ficção. A gente precisa, para ensinar o prazer da leitura, a gente também precisa demonstrar que ler é prazeroso. Tá faltando 15 segundos para acabar esse link. A gente volta para terminar a nossa aula, tá bom?
Então, Márcia, eu percebo pelo exemplo, não é na cobrança. Vamos sair para conversar? Aí, se o pai vai sair para conversar, ele não deve ficar no celular.